Muito bem, nós estamos aqui de volta para continuar esse comentário no livro dos Salmos, os Salmos, que é o maior livro de toda a Bíblia e também é o livro mais cotado no Novo Testamento. Existem 186 referências do livro dos Salmos no Novo Testamento, então daí a riqueza do livro dos Salmos. Há alguns do Novo Testamento que traz Novo Testamento e Salmos, e alguns até incluem também Provérbios, não é? Mas porque o livro dos Salmos ele é bem contado no Novo Testamento. É também o maior livro, 150 capítulos, 2.461 versos. Tem vários autores. Davi escreveu 73 salmos, os filhos de Corá, 12, Asaf, 12. Nós temos também um salmo de Moisés, um de Etã, um outro de Emã. Temos um salmo de Ageu, outro de Zacarias, outro de Jeremias, outro de Esdras. E a maioria dos outros salmos são de autoria desconhecida. Salomão escreveu 2 salmos. Esses salmos são salmos riquíssimos para nós meditarmos na palavra de Deus. Salomão escreveu o Salmo 72 e o 127. Muito bem, o livro dos Salmos também pode ser dividido em 5 livros, que corresponde à Torá, os 5 livros da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Os nomes em hebraico, que é Bereshit, Shemot, Vayakra, Bamidbar, que é o deserto, e Deuteronômio, Devarim, são os livros em hebraico. E aí nós temos o Salmo 1 ao 41, é o livro 1, normalmente fala do ser humano e da criação. Nos 2, o livro 2, que vai do Salmo 42 a 72, fala do livramento e da redenção, aponta para o Êxodo. O livro 3, que cobre do Salmo 73 a 89, que nós vamos concluir agora, o Salmo 87, 88, 89, parte do livro 3, lembra o Levítico e trata da adoração e do santuário. O livro 4 nos menciona o deserto e os caminhos de Deus, através do livro de Números. E o livro 5, Deuteronômio, a palavra de Deus e o seu louvor e a sua obediência à palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos cobrir agora o Salmo 87, 88 e 89, concluindo assim o livro 3 do livro dos Salmos. Salmo número 87. Esse salmo volta a ser um dos salmos dos filhos de Corá, que compuseram 12 salmos. E o Salmo 87, esse é um salmo que celebra Sião como a cidade escolhida de Deus. Ela contempla que era quando as pessoas de todas as nações, até mesmo nações que foram inimigas de Israel, se tornam cidadãs dessa cidade, o que confirma o Salmo 86, verso de número 9. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Não é? Então, esse breve cântico ofereceu o tema para o hino cristão. Grandes coisas te proclamam, do inário, seja louvado. Né? O hino 240, grandes coisas. Também nos lembra aquele outro lindo cântico, né? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aqui mostra Sião, o Jerusalém como a cidade de Deus. Deus tem prazer em Sião. Esse salmo, então, cantado pelos filhos de Corá. É um salmo relativamente curto, o Salmo 87 só tem 7 versos, mas não é por causa da sua pequenez que não mostra a sua grandeza, não é? O Salmo 87 é um grande salmo, lindo. Começa assim: o seu fundamento está nos Montes Santos. O fundamento de Deus está nos Montes Santos, no caso do Monte Sião. Também nós podemos ver o Monte Sinai, não é? Da onde Deus também proclamou a lei. Então, no Monte Sinai, nós vamos encontrar o fundamento da lei. Não é? No Monte Sião,
a presença de Deus. Mas nós também, se formos para o Novo Testamento, vamos ter em Mateus 5, o Monte das Bem-aventuranças. Ali está o fundamento da sabedoria nas palavras de Cristo. Se nós formos para Mateus 17, vamos encontrar o Monte da Transfiguração. Ali encontramos o fundamento da divindade, da revelação de Cristo, onde Moisés e Elias aparecem. Depois, em Lucas 22, nós temos o Monte das Oliveiras, que lembra o fundamento da comunhão. Ainda em Lucas 23, ou em Mateus também, 27, nós vamos ter o Monte Calvário, que lembra o fundamento da redenção. E, finalmente, o fundamento da ascensão, do monte da onde Jesus subiu e um dia deve voltar. E aqui encontramos o fundamento da esperança. Então, podemos mencionar 7 montes, né? O Monte Sinai, fundamento da lei; o Monte Sião, fundamento da presença, a cidade do ungido, da onde professor do conhecimento de Deus; o Monte das Bem-aventuranças, o fundamento da sabedoria; o Monte da Transfiguração, fundamento da divindade; o Monte das Oliveiras, o fundamento da comunhão; o Monte Calvário, o fundamento da redenção; e o 7º, o Monte da Ascensão, o fundamento da esperança. Cristo há de vir, há de voltar. Amém? São aí, ó, o seu fundamento, voltando no Salmo 87, verso 1. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião. Ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. O Senhor ama as portas de Sião. Mostra aqui que as portas de Sião, nós vamos encontrar a porta da salvação. No livro de Neemias nós falamos 12 portas da cidade, mas aqui nós vamos encontrar a porta da salvação. Podemos também encontrar a porta da oração, não é? A salvação, nós temos que entrar pela porta estreita, que é a porta de salvação. A porta da oração, entrar na presença de Deus pela porta da oração. Também encontramos a porta do trabalho do Senhor, a porta da justiça, mencionada no Salmo 118, versos 19 e 20, e a porta da glória, quando o céu se abre, nós entraremos aos portais eternos, não é? Podemos falar muitas portas também, mas aqui menciona: o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se diz de ti, ó cidade de Deus. Sião é chamada a cidade de Deus, e se falavam de coisas gloriosas. E aqui aparece outro Sela, dos 77, que nós vamos ver em todos os salmos. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. É interessante, Raabe mencionada aqui, não é? Mas aqui a Raabe mencionada como uma nação, não é? E Babilônia, eis que a da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este é nascido ali. Aqui é mencionado várias nações: Raabe, Babilônia, Filístia, que são onde vêm os filisteus, Tiro, Etiópia, se dirá: este é nascido ali. E de Sião se dirá: esse é aquele que nasceu ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. Parece que compara Sião com os outros cidades vizinhas, né? Nações vizinhas: Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro, Etiópia, e aí menciona: de Sião se dirá: esse é aquele que nasceram ali, e o mesmo Altíssimo se estabelecerá. O Senhor o fará descrição aos povos, dirá: esse é nascido ali. Não é interessante o nascido ali, verso 4, nasceram ali, verso 5, e nascido ali, verso 7. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão ali, não é? Todas as minhas fontes estão em ti, todas as minhas fontes estão em ti. Os cantores dirão que todas as fontes estão em Sião. Um salmo relativamente curto, menciona várias nações aqui: Babilônia, Filístia, Tiro, Etiópia, mas compara com Sião,
e o Altíssimo se estabeleceu no Monte Sião. Muito bem, com isso concluímos esse Salmo 87. Apesar de ser um salmo curto, tem coisas maravilhosas, não é? Sião aqui aparece como a cidade mãe de todos os povos, não é? E menciona outras nações. Raabe era um dos apelidos para o Egito, né? Porque alguns podem mencionar, por que ele não mencionou o Egito? Porque Raabe era um apelido que era dado ao Egito. Isso você pode encontrar em Isaías 30, verso 7. Babilônia, Filícia, Tiro são cidades fenícia, culturalmente cananeia. Etiópia é a região do sul do Egito. Todas, então, são mencionadas como inimigas do povo de Deus e da cidade de Deus, de Sião, Jerusalém, mas mencionando que o próprio Altíssimo estabeleceu Sião, está lá, nasceu lá, não é? Mencionando como a cidade de Deus ali, a cidade de Sião. Muito bem, com isso nós concluímos o Salmo 87. Vamos para o Salmo de número 88. Salmo de número 88 é um salmo de Emã, o Ezraíta. Emã, o Ezraíta, nós vamos encontrar nesse salmo. É um cântico também que pertence aos filhos de Corá, o Salmo 88, porque Emã era o líder, né, dos filhos de Corá, e é chamado também o Salmo de Emã. Esse cântico, de acordo com a epígrafe, é para os filhos de Corá e para o cantor Mor sobre Malati Lemote. Essa era a instrução de Emã, né? Para o cantor Mor sobre Malati Elote, ou Leanote, que quer dizer que é um cântaro para ser cantado com cítara. E é um salmo de forma didático também. Então, Malat significa didático e a Leanote significa cantado com a cítara. É um salmo que possui 18 versos apenas. Emã foi o fundador do coral conhecido como dos filhos de Corá, tornou-se famoso por sua sabedoria em 1 Reis 4:31, e seu nome significa fiel ou cheio de fé. Salmo 88, então, também é um lamento pessoal, adequado para quem está tão sobrecarregado com seus problemas, que até seus amigos passaram a evitá-lo, e que a luta com o medo vem da suspeita de que o Senhor também se afastou dele. O Salmo não especifica que são os problemas apenas, que eles parecem ser expressões da implacável ira de Deus. Isso permite que o Salmo seja usado pelos fiéis para uma grande variedade de dificuldades. A maioria dos lamentos deixa entrar em um raio de sol, normalmente cerrando com uma nota de confiança. O Salmo 88 é diferente de todos os demais pelo fato de que não há uma declaração explícita de confiança. Existe uma confiança implícita no verso 6 e 14. O cântico confessa que foi Deus quem trouxe problemas, sugerindo que o alívio também está na mão do Senhor. Além disso, existe um apelo insistente a Deus. Verso 1, dia e noite. Verso 9, dia após dia. Verso 13, madrugada. O salmo instila uma fé resistente em seus cantores e lembram de que precisam voltar-se para Deus, o Deus da minha salvação, conforme o verso 1. O mesmo durante esses momentos, quando parece que não há resposta a ser dada. As experiências que oferece são similares às experiências de Jó, um bom exemplo de sofrimento. A doença, o luto, a perseguição pode facilmente levar a esse tipo de aflição. Uma vez que o Salmo 88 está entre os salmos canônicos, a fé desse salmo não pode ser separada da fé expressa no restante do livro. Ele ajuda os seus cantores a ver que essa fé pode ser real, mesmo quando não é possível alcançar a forte esperança após a oração. Os que não passam por tais problemas podem orar esse salmo
em favor dos que estão sofrendo. Salmo 88, a oração de um sofredor. O salmista que queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Vamos lá. Salmo 88. Senhor, Deus da minha salvação. Senhor, Deus da minha salvação. Começa lembrando que Deus é o que salva. Diante de ti tenho clamado dia e de noite. Dia e de noite. E aqui ele já diz, minha salvação, verso 1. Nós vamos encontrar os pronomes possessivos que diz, verso 1, minha salvação. Verso 2 e 13, minha oração. Verso 2, parte B, meu clamor. Verso 3 diz, minha alma e minha vida. Depois, verso 8 e 18, meus conhecidos. Verso 9, minha vista. Verso 9, minhas mãos. Verso 15, minha mocidade e meus íntimos amigos. Tudo isso encontramos no Salmo 10 possessivo. Minha salvação, minha oração, meu clamor, minha alma, minha vida, meus conhecidos, minha vista, minhas mãos, minha mocidade, meus íntimos amigos. São tudo expressões que usa o possessivo no Salmo de número 88. Então vamos lá. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado dia e noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias. Note quantas vezes o salmista menciona angústias que ele sente. E a minha vida se aproxima da sepultura. Pode indicar que o salmista ou estava enfermo, doente, ou então já estava idoso, sentindo que sua vida já se aproximava da sepultura. Já estou sendo contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças. As forças eram poucas, já tinham acabado, sentia que a sepultura estava próxima. Posto entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais se não lembras mais, antes os exclui da tua mão, como esquecidos de Deus, os que vão à morte. Pusesse-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Que estado calamitoso sentia-se aqui o salmista, em sentir que está no mais profundo do abismo, e que está em trevas, e que se sente que está nessas profundezas. Ele ainda diz, sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abatestes como todas as tuas ondas. O salmista se encontrava prostrado, abatido, não é? Chega a dizer, e tem aqui também os possessivos de Deus, onde ele diz, tua face, teus ouvidos, tua mão, teu furor, tuas ondas aqui, verso 11, tua benignidade, tua fidelidade, tuas maravilhas, verso 12, tua justiça, teus terrores, tua indignação, não é? Tudo isso está posto diante do salmo, das tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, não é? Os meus conhecidos, fizessem um extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. Ele parece que estava trancado em algum lugar, o salmista, e já não podia sair. A minha vista desmaia. Note aqui, minha vista desmaia por causa da aflição, Senhor. Tenho clamado a ti todo dia. Note que no verso 1 ele fala clamava dia e noite. Aqui ele diz que tinha clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos, estendido as mãos, pedindo-lhe ajuda, pedindo-lhe graça para que socorra. Mostrará tu maravilhas aos mortos. Lembra que ele já se sente como aqueles que vão à sepultura, mas ele lembra a Deus, Senhor, será que vai mostrar a tua maravilha aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Senão os vivos o louvam, não é? Será anunciada a tua benignidade na sepultura
ou a tua fidelidade na perdição. Ele lembra aqui o seu estado calamitoso, perto da sepultura, e lembra da fidelidade de Deus. Lembra também a Deus que os mortos não podem louvar a Deus. Saber-se-ão as tuas maravilhas, como ele menciona agora as coisas de Deus, tuas maravilhas, tua benignidade, tua fidelidade, saber-se-ão tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento. Eu, porém, Senhor, clamo a ti e de madrugada te envio a minha oração. Note no verso 1, clamo diante de Deus dia e noite. No verso de número 9, clamando a ti todo dia. No verso 13, clamo a ti de madrugada, te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Ou seja, o salmista aqui está sentindo que Deus não ouve, ou pelo menos não escuta, ou está demorando em responder. Porque escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes a morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado. Ele sentia esses terrores desde a mocidade. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores fazem-me perecer. Como águas me rodeiam todo dia. Ele sentia como alguém cercado por águas, pronto para afundar. Note como ele fala, como águas me rodeiam. Verso 7, as tuas ondas, não é? Normalmente o mar agitado, águas cercando uma pessoa, mar agitado. Lembra Jonas também ali no mar, quando foi engolido pelo peixe. Com águas me rodeiam todo dia, cercam-me todo justo. Afastaste para mim, longe de mim, os meus amigos íntimos e meus companheiros. Meus íntimos amigos agora são trevas. Até os amigos se afastaram. Angústias e aflições que nós passamos, que parece que até os amigos se afastam de nós. Que nós possamos meditar nesse salmo de Emã, não é um salmo tremendo, que mostra a agonia, a aflição dele, quando ele diz minha salvação, minha oração, meu clamor, minha alma, que ele clamava dia e noite, que ele clamava todo dia, que ele estendia as mãos e clamava de madrugada, não é? E mostra também os possíveis de Deus, os elementos de Deus, tua face, teus ouvidos, tua mão, teu furor, tuas ondas, no verso 7, tua benignidade, tua fidelidade, tuas maravilhas, tua justiça, teus terrores, tua indignação. Que salmo tremendo, do Salmo 88. Vamos agora para a conclusão do livro 3, é um masquil quer dizer um salmo didático, de Etã, também o Ezraíta, de Etã. Esse salmo é lindo, traz à memória o pacto de Deus com Davi e o fim que Deus livre o seu povo dos males presentes. Salmo 89 conclui o livro 3 do livro dos Salmos, que vai dos 73 a 89. Nesse livro 3 só tem um salmo de Davi, que é o Salmo 86, mas o 89 lembra a promessa de Deus a Davi. Esse é um lamento da comunidade com um aspecto distintivo. Ele celebra o rei davídico como um presente especial do amor de Deus por seu povo e lamenta a aflição que o povo está enfrentando, considerando que a aflição é a ira de Deus contra o seu ungido, ou seja, o rei da linhagem de Davi. Quando o povo entoa esse cântico com fidelidade, é como se assumisse para si a forma que Deus escolheu para administrar seu povo, aceitando que a aliança com Davi, de acordo com 2 Samuel 7, 8, 16, define o herdeiro Davi como presente ou representante divinamente designado para o povo de Deus, cuja tarefa é guiá-los em fidelidade. De posse desse arranjo,
eles oram fervorosamente para que Deus abençoe o seu povo, ao abençoar o rei Davídico com sabedoria, bondade e poder. Esse salmo é para aqueles que reconhecem a casa de Davi como seu governante legítimo, ou seja, para o reino ungido sobre Davi e Salomão, e para Judá após a divisão. Os profetas também instruíram que o povo do reino do norte, que sua esperança está na casa de Davi, como Oséias 3:5, Amós 9:11. As crises que ocorreram durante esse período, incluindo o exílio à Babilônia, teriam sido situações adequadas para se cantar esse Salmo 89. Os cristãos também cantam esse salmo, reconhecendo que em Jesus Deus manteve suas promessas, o filho Davi. A Davi exibindo de forma vigorosa sua misericórdia e fidelidade, e sob nenhuma circunstância Deus rejeitará. Salmo 89, verso 38. A Jesus, Deus jamais rejeitará Jesus. E ainda que Deus sinta desgostoso com seu povo e o castigue, ele não permitirá que eles falhem em sua missão. Assim como esse salmo tranquilizou o povo de Deus e outrora, assim também ele tranquiliza os cristãos que as misericórdias e fidelidades de Deus são uma base sólida para a promessa a Davi. Mesmo que pareça que o Senhor se esqueceu da sua promessa, Deus continua presente, ouvindo o clamor. É um salmo didático, salmo de Etã, o Ezraíta. Vamos lá, as benignidades do Senhor. Ele diz, cantarei. Não é? Numa outra tradução diz, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Que também fica uma forma linda de se falar. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Como é bom cantar sempre a benignidade do Senhor. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disso, disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade. Note como fala aqui. Tua benignidade, tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um concerto com o meu escolhido. Aqui lembra o concerto de Deus com Davi, 2 Samuel 7, não é? Verso 14 e 15. Fiz um concerto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Como Deus jurou, e ele é o Deus que não volta atrás, então o trono de Davi seria firme, perpetuamente, estabelecido para sempre, até que viesse o descendente de Davi, o Cristo, onde o concerto, ou o novo concerto, é firmado com Deus. Então aqui fala desse concerto com Davi, de não faltar descendente que se assente sobre o trono de Israel e o trono de Judá. Verso 5, os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor. A tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos, em Hebreus aparece a Assembleia dos Primogênitos, e aqui nós temos a Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Aqui menciona os filhos dos poderosos, filhos dos reis, dos aqueles que governavam. Mas quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos. Note verso 5, Assembleia dos Santos. Verso 7, a Assembleia dos Santos é mencionada, significa a congregação do Senhor. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Todos os que o cercam devem reverenciar a Deus e adorá-lo. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti. Deus é um Deus que é cercado
pela sua própria fidelidade. Verso 8. Continuando, Salmo 89, verso 9. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Note que ele é o Deus que acalma o mar. Por isso, quando Jesus acalmou o mar, entrou no barco, seus discípulos disseram, verdadeiramente és o Filho de Deus. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Salmo 89, 9, lembra também Jesus acalmando a tempestade, Marcos 4, 35 em diante. Tu quebras a Raabe, nós já falamos, que é um símbolo do Egito, era um dos apelidos do Egito. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. São os céus e tua é a terra. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Lembra o Salmo 24, 1? Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. O norte e o sul, os pontos cardeais, tu os criastes. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Dois montes aqui são mencionados juntos, o Monte Tabor e o Monte Hermon. Os dois montes que são os montes que alguns creem que foi o Monte da Transfiguração. Há uma tradição que diz que é o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Há outra que diz que é o Monte Hermon. Monte Hermon também é mencionado no Salmo de número 133. Regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Olha, braço, mão, destra. São mencionados no único verso aqui. Os braços do Senhor, os braços do Senhor sustenta-nos, de acordo com Deuteronômio 5,15. Os braços do Senhor nos protege, de acordo com Deuteronômio 33, 27. Os braços do Senhor livra-nos, de acordo com o Salmo 77, 15. O braço do Senhor guarda-nos, de acordo com 89, verso 13. O braço do Senhor também espalha os inimigos, de acordo com 89, 10. O braço do Senhor salva-nos, de acordo com o verso Salmo 98, 2. E o braço do Senhor nos carrega, de acordo com Isaías 40, verso 2. Os braços do Senhor. Amém? Vamos então continuar. As mãos é forte, elevada a sua destra. Mãos, braço, destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. O trono de Deus. A justiça e o juízo são a base. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então, enquanto que a justiça e o juízo são a base, a misericórdia e a verdade estão diante do rosto de Deus. Verso 15, outra bem-aventurança do livro dos Salmos. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará o Senhor na luz da tua face. Bem-aventurado o povo, esse era o povo de Israel, que conhecia o som festivo das festas que eram feitas ao Senhor. Andará o Senhor na luz da tua face. Essas festas, eles deveriam se lembrar dos atos da redenção, dos atos da provisão, de como Deus tomou conta deles, os 40 anos no deserto. A Páscoa lembrava a redenção, a primícia lembrava que Deus dava provisão na terra, a festa dos tabernáculos lembrava o cuidado de Deus no deserto, Yom Kippur lembrava a redenção de Deus. Todas as festas do Senhor. Andará o Senhor na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo seu favor será exaltado o nosso poder. É o favor de Deus, a graça de Deus que exalta o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, o Santo de Israel, o nosso Rei.
Apesar de Davi ser o rei escolhido por Deus, o verdadeiro rei é o Santo de Israel. Verso 18, Salmo 89, 18. Então, em visão, falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei um eleito do povo. Verso 20, não é? Esse eleito do povo é Davi. Verso 20 diz: achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo e ungi. A unção é santa, o rei foi ungido, ele é ungido do Senhor,